Então a proposta é essa, né? A gente tentar absorver o que a palavra vai dizer para cada um de nós, né? A intenção é justamente a gente partilhar o que cada um absorveu das palavras de bom, né? Trocar essas mensagens que a palavra nos transmite, né? Portanto, a gente precisa estar preparado, né? De uma forma bastante humilde, bastante humildade, tentar nos livrarmos do corre-corre, do dia a dia, principalmente do dia de hoje. Não sei se vocês tiveram um dia atribulado, eu tive um dia bastante atribulado. Muito obrigado. Então vamos parar um pouquinho, né? Vamos nos esvaziar, vamos nos silenciar, vamos nos acalmar, nos preparar para receber essa palavra. Pedir ao Senhor que nos dê abertura da mente para a gente poder refletir bem e assimilar o que essa palavra quer nos dizer hoje, né? Então a gente para um pouquinho, fazer um minuto de silêncio, vamos nos acalmar, vamos relaxar um pouco, nos preparar para ouvir o que Deus tem a nos dizer, né? Vamos aí fazer o sinal da cruz sobre nós, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para o Espírito Santo que nos ilumine nesse pouco tempo que nós vamos falar das coisas de Deus, sobretudo das coisas que Jesus nos transmitiu, e que a gente possa absorver bem, assimilar bem, partilhar e levar essas mensagens no nosso dia a dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo renovareis a face da terra. Oremos. Jesus, os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, e que apresente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, sempre da sua consolação. Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos fazer a leitura aqui do Evangelho de domingo, né? Da oitava da Páscoa. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Aclamação, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disto, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, ou Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então lhes disse: jovens, tendes algo para comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e não tinham mais força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco
porque não estavam longe da terra, mas a distância de perto de 200 covados, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribuiu entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais que estes? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse ele: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez perguntara: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isto para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ô Mário, Oi. é eu que peguei o evangelho errado? É João 20, É 20? 19. Desculpe, não, desculpe. Eu que 20, desculpe. Nossa, por que eu marquei isso aqui, hein? É do 19 ao 31. Ah, então tá bom. Mas valeu, porque é a segunda aparição. Não, viu? Vamos lá. Qual que você viu? A gente faz em cima desse daí. Não, eu fiz o 21, mas é muito denso. Vamos fazer esse aqui, de domingo. É. É parecido, mas vamos lá. É. Desculpa, gente, desculpa. Não tem importância. Eu marquei o epílogo aqui, desculpa. Eu tô com uma Bíblia que não é a minha. Ah, Vamos lá de novo, tá? Então é João, capítulo 20, do 19 Ao 31. ao a 31. 31. Tá certo, desculpe. Vamos lá. À tarde desse dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: paz a vós. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então exultaram por verem o Senhor. E ele lhes disse de novo: paz a vós. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, nome que significa gênio, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro da casa e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: paz a vós. Disse depois a Tomé: põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e ponha no meu lado,
Não sejas incrédulo, mas acredite. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais, ainda que não se acham escritos neste livro. Vou ler aqui, tá? Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais a vida eterna em seu nome. Palavras da salvação. Glória a Deus, Senhor. Esse é tão bonito quanto o outro, né, que eu li errado primeiro. Mas antes errar para mais do que para menos, né? Sim, Mário. E os dois é válido. Os dois... Tá, desculpe, viu, gente? Imagina. Vamos pensar um pouquinho, depois a gente conversa. Vamos dar uma lida, uma relida.
Tudo bem? Pronto? Pronto. Deu para ler, Rose? Deu. Rose sempre vem com boas. Ela pega uma chave e lê. E Marcelo, leu aí, Marcelo? Refletiu? Não, tá bom. Eu vou dar uma cutucada, depois vocês vão em frente, tá? É belíssimo esse trecho de João, né? Muito bacana. Todos os dois aqui, das aparições aqui, né? Muito bacana. Então eu vou começar com vocês assim, ó. Vocês lembram do Evangelho do domingo? Ressuscitado, no túmulo vazio, lembra do túmulo vazio? Sim. Toda segunda-feira, nós temos um encontro aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na Escola da Fé. Então tem uns 250 pais, mais ou menos, no salão lá, no auditório, num dos auditórios lá, né? Aquela paróquia é enorme, dá lá no colégio. E toda segunda-feira, antes de começar, depois de uma apresentação, isso já há alguns anos, eu faço uma breve reflexão do Evangelho daquele dia, né? Foi na segunda-feira agora. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com esse troço de hoje. E era do túmulo vazio, né? Então, tem sempre uma mãe lá que faz a leitura, depois eu vou fazer o comentário. Aí eu falei boa noite para todos e tal. Falei, eu vou fazer um breve comentário desse Evangelho. Falei assim, o Senhor esteja convosco. Toda a Assembleia, Ele está no meio de nós. Falei, pronto, já meu comentário já está feito. Como assim? Mas vocês estão afirmando, né, que Jesus está aqui no meio? Todo mundo, inclusive o padre estava lá, na primeira fila. Ele ficou meio assim, né? Não preciso falar mais nada, né? Eu falei, o Senhor esteja convosco, todo mundo respondeu, Ele está no meio de nós, né? Então o túmulo está vazio realmente, se Ele está no meio de nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque é mais ou menos a mesma situação aqui. Se a gente pegar do ponto de vista do escrito de João, né, a gente tem que tentar absorver o que é a mensagem, qual é a mensagem que está ali. Se a gente fizer, volto a falar, se a gente fizer um filme, não faz sentido. A gente tem que aproveitar da leitura aquilo que ela quer nos transmitir. E aqui exatamente o João quer falar exatamente isso. O morto físico, ele não está mais ali presente, né? O túmulo está vazio, e não é um fantasma também que aparece ali. Ali é a vontade, é a espiritualidade daqueles apóstolos que estavam ali reunidos, com a ausência de um que não estava presente. E eles sentiram a presença do Senhor ali a ponto de perceber essa fala, esse toque. A presença de Jesus é muito forte, muito forte. Eles estavam ali de portas trancadas com medo dos judeus. Perceba aí o verbo, Jesus veio. Jesus veio. Essa presença de Jesus, que nem nós aqui nós estamos conversando, se a gente não sentir a presença de Jesus aqui se manifestando através desse sopro que ele nos deu, a gente está meio voando, está meio Tomé, né? A gente quer ver. Se a gente fizer um filme, a gente quer ver o filme, né? Se os americanos pegarem isso aqui, eles vão fazer um filme exatamente desse, né? Surge lá no meio dos reunidos um fantasma, né? Aquela coisa, né? E não é essa a mensagem. A mensagem é sentir a presença do ressuscitado. E foi isso que eles... E vão comentar com Tomé. Tomé, ou Dídimo, né? Tomé em sírio quer dizer gêmeo, e Dídimo em grego, né? Quer dizer gêmeo. É gêmeo. Então, ele, como ele não estava presente, ele é o cético, ele é aquele que quer ver para crer. Muitas vezes nós somos Tomé. Muitas vezes nós somos Tomé. A nossa fé se abala quando a gente espera uma coisa, né? Acha que Jesus, que vai acontecer porque a gente é mais cristão, né? E não acontece, né? Então a gente é meio Tomé, a gente fica meio desacreditado, né? Esse Tomé tem seu lado positivo, porque ele faz que a gente teste a nossa fé. Até que ponto nós acreditamos que Jesus está no meio de nós? O ressuscitado está presente no meio de nós?
será que é só na igreja, na missa, né? Outro dia, na missa de domingo, eu fui na missa de manhã, ele falou exatamente a mesma coisa. Vocês querem ver Jesus, mas onde vocês vão procurar Jesus? Essa é a pergunta, onde que vocês vão procurar Jesus? Se é que vocês acreditam, ele não vai te aparecer fisicamente, mas ele vai se manifestar de alguma forma. Nessas pessoas que vão comer lá na porta da igreja, por exemplo, que não tem comida, aqueles que estão jogados pelas ruas, aqueles que são os oprimidos, né? Se a gente não conseguir ver o rosto de Jesus ali, no meio dele, né? Como São Francisco procurou e encontrou Jesus mais presente na pessoa do leproso, né? A ponto de beijar o pé do leproso, abraçar o leproso, que antes ele tinha nojo, né? Então ele encontrou Jesus realmente. Né? Ele foi encontrar Jesus onde ele menos esperava, né? Jesus, ele aparece e ele está onde a gente menos espera. Não é onde a gente acha que ele está, né? A gente tem que saber procurar, encontrar, né? E eu acho que é isso, entendeu? Então, é a frase que fecha aí, né, Rosa? A Rosa que gosta da chave, né, Rosa? Até que ponto, né, nós procuramos Jesus? E até quanto a gente crê? Então ele fecha ali, é muito bacana isso, eu sempre repito, gosto dessa frase de Jesus. Porque vistes, acreditastes. Felizes o que não viram e acreditaram. Né? Então a gente não precisa ver o Jesus vivo, né? A gente pegar, tocar nele, né? Você tem que sentir a presença. Sentir a presença é mais importante do que ver fisicamente. Percebe? E isso aí é a medida da nossa fé. Essa é a medida da nossa fé. Então, o exercício é não ser Tomé e ser mais um discípulo humilde, né, que consegue ver Jesus em muitas ocasiões. Já provoquei bastante, agora chega, agora vocês falam. Esse evangelho, Mário, toda vez que eu leio ele, ele continua dizendo para nós, né? A paz esteja convosco, né? Exatamente. Cada momento ele volta a dizer para a gente, né? A paz esteja convosco. Como isso é importante, como isso consola a gente, como isso, né? A gente precisa acreditar. A gente acredita, eu acredito, assim, eu tenho certeza que nós que estamos aí na caminhada, né? Nós acreditamos. E eu acho muito importante quando ele fala com Tomé, né? Que ele fala, quando ele aparece para Tomé, e ele fala, introduza aqui o seu dedo, né? E vê as minhas mãos. Aí o Tomé responde, meu Senhor e meu Deus. Aí ele acredita, né? Aí ele acredita. E essa frase eu sempre gosto, eu sempre tenho ela comigo. Meu Senhor e meu Deus. Então, é muito lindo esse evangelho, muito lindo mesmo. E é muito atual, né? Eu acho que ele é muito atual. Ele está dizendo para a gente, ele volta a falar com a gente, todo esse evangelho. Então, é muito especial mesmo. Agora, a Rose continua falando. Uma característica dessa comunidade de João, essa característica romântica, né? É delicado nas frases, nas colocações, né? É muito, muito gostoso, é até meio perfumado, né? Sim, é uma delícia, é uma delícia. Ele é perfumado, ele tem um aroma, né? Um sabor, sei lá, é muito legal. Eu gosto do Evangelho de João. Desculpa, Rose, vai lá. O que me prende sempre nesse evangelho é a primeira palavrinha aqui, né? Quando ele começa, que ele diz, ao anoitecer do dia, estando de portas fechadas, estavam todos com medo. Então essa palavra medo sempre medos dos judeus. Então uma pessoa com medo, ela é uma pessoa que não produz, que não busca, ela fica sempre meio retraída. E aí em seguida ele já vem falar da paz, né? A paz esteja com vocês.
Então, quando esse Jesus, eu sinto assim, quando esse Jesus apareceu lá e desejou a paz, eu acho que eles se sentiram libertos, sabe? Se sentiram libertos. O medo foi embora e ficaram todos assim contentes e felizes. E nisso ele vem falar, porque ele deseja a paz novamente e fala assim, e eu vou enviar vocês, né? Então a missão continua, e a missão continua em nós, né? Aí eu fico junto com o Mário quando ele diz, ou a gente acredita, ou a gente é um Tomé na vida, né? Se a gente não libertar desse medo, a gente vai continuar sendo um Tomé aí na vida. Exatamente. Entende? Então, ou eu acredito ou eu não acredito. Então, a partir do momento que eu acredito, nossa, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. E ainda ele fala assim aqui para mim, ó, quem você perdoar, está perdoado. E quem você não perdoar... Então, a missão continua, gente. Jesus dá uma responsabilidade para eles forte aí, né? Quando ele diz isso aí, né? Exatamente. Então eu fiquei imaginando 1000 coisas, sabe? Passou 1000 coisas pela minha cabeça. Passou assim o cenário deles, Jesus chegando, aquele medo indo embora, sendo livre, não é? É uma libertação, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram medo na vida, né? Algum medo. Ou trauma, né? Eu já tive. Então agora que eu consegui me libertar... Quantos medos você quer, Rose? Quantos medos? Olha, por exemplo, eu ia pra praia e eu não entrava no mar, né? Eu não entrava. Nossa, pra mim ficar vendo o mar era a coisa mais gostosa do mundo, mas lá dentro não. Né? Hoje não, hoje eu perdi o medo, hoje eu entro. E eu não entrava no mar porque uma vez um amigo nosso, eu conversando na beira da piscina, ele me empurrou. E eu assustei, quase que eu me afogo em meio d'água, né? Por quê? Por causa do medo. Então o medo, ele é assim, ele leva a gente para trás, sabe? O medo aprisiona e a fé liberta. Você sabe quantas vezes aparece a palavra medo? Não tenhas medo na Bíblia, não? 366 vezes. Então, e ao contrário de medo é coragem. Coragem aparece 82 vezes. Jesus fala várias vezes, coragem, né? Não tenhas medo. Mas ele nos ajuda também, né? Oi? Mas ele nos ajuda também. Sim. Porque ele Exatamente. E nos mostra que a gente não tem que fazer isso sozinho, ao contrário, a gente tem sempre que pedir, né? Diante do medo, o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos impulsionar, vai fazer com que a gente perca esse medo. Por ele, né? Acho que é importante isso, não é por nós. Não é? Porque quando ele fala que Jesus de novo fala, a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele envia olha que missão. Olha que missão, hein? Missão. Tendo falado isso, Jesus sobrou sobre eles dizendo, recebam o Espírito Santo. Né? Recebam e vão. Né? Então, com esse auxílio que a gente vai conseguir, não por nós, né? Sempre. Tem que ser esse mesmo. Muito bem, concordo também com você. Eu pensei também, acrescentou mais algumas coisas para mim aí também. A Rose e a... Muito bom, muito bom. Quem vai falar aí? O Marcelo, a Conceição, o senhor Arnaldo. O Arnaldo está quietinho hoje, né? O que aconteceu com o Arnaldo? O evangelho de hoje não é só questão de crer. Você tem que crer, assim como quando morreu o rico e morreu o pobre e comia da migalha que caía da mesa do rico.
ali está, então, é no sofrimento. Porque ele pedia: Senhor, manda-me alguém molhar a ponta do dedo na água e tocar na minha língua, porque o calor aqui o calor aqui está demais, está consumindo. Impossível, impossível. E nós daqui para lá e vocês de lá para cá, por causa do abismo que há entre nós. E esse abismo é justamente aquele que crê. A questão também não é só crer, tem que pôr em prática o que Jesus te manda. Então, o aprendizado é esse, é no sofrimento. Então, Jesus está sempre de braços abertos para receber aquele que realmente se converte a Ele. De forma alguma, Jesus quer descartar algum, né, uma questão de controvérsia. Então, a situação é crer, mas também não é só crer, tem que pôr em prática aquilo que você sabe de Deus, que você sabe de Jesus. Então, é no sofrimento que você encontra com Jesus, é na dor, na angústia, você vai encontrar Jesus. Assim como encontrou Francisco, como narrou aí o irmão Mário, né, quando ele beijou o leproso. Né? É uma questão de você crer, mas também não é só crer, tem que pôr em prática aquilo que você aprendeu e aquilo que Deus quer que você cumpra o seu dever. Então é isso que eu penso, meu irmão. Beleza, senhor Arnaldo. Quem vai? Marcelo, Conceição? Eu só queria falar da frase aí que Jesus respondeu para o Tomé, né? Tomé acreditou porque viu. Aí Jesus fala: felizes que acreditaram sem ter visto. Essa frase aí me toca bastante, né? Eu acho que respondeu. Tem que acreditar sem ter visto. Tomé acreditou porque viu. Será que eu acredito sem ter visto? Será que eu sou igual Tomé? Vou precisar de ver Jesus e enfiar o dedo lá na ferida de Jesus para me acreditar? Será que eu acredito que ele está aqui mesmo? Nós acreditamos, né, Conceição? Nós somos cristãos, católicos, franciscanos, né? Sim. Senão teria Ele está no meio de nós. Se a gente não acreditar. Muitas vezes a gente fica meio Tomé também, né? Dá umas recaídas, né? Umas escorregadas. Agora, felizes quem acredita. Se acreditaram sem ter visto, né? É o nosso. E Marcelo, tem visto Jesus ou não? Já poder falar, vimos o Senhor? Essa frase é forte, hein? É. Aí vão perguntar, onde que você viu o Senhor? Olha que pergunta, hein? Muito bem. E aí, Marcelo não vai falar nada hoje, Marcelo? O que me chamou mais atenção no texto foi o cumprimento de Jesus, né? Você levanta o seu? Ele disse 3 vezes, né? A paz esteja convosco, né? Senta para falar, Marcelo, aí a gente escuta melhor você.
Isso. Agora sim. É toda essa... Acho bonita essa parte aí, né, que Jesus fala, né? A gente sabe, né, que tudo que fizeram com ele, né, a parte da crucificação, dos flagelos, né, que ele sofreu, né, ele nunca perdeu a paz, né. Então é uma coisa que ele vem desejar aos irmãos deles, né? aos discípulos. Tudo se resolve pela paz, né? Não tem como ser salvo através da violência, né? Então, e fala do perdão também, né? Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Então, Jesus ele dá uma missão, né, para os discípulos, né? E a gente tem que se analisar mesmo, né? Se a gente está sendo Tomé, às vezes a gente quer ver alguma coisa para poder acreditar, né? E ele vem dizer para nós que para acreditar, você tem que estar aberto, né? O coração tem que estar aberto. A pessoa fica cheia de dúvida, aí fica difícil, né? Aceitar, né? Então, o que ficou para mim foi essas 3 frases, né? De Jesus, né? Jesus da paz, né? Uma coisa que a gente está precisando muito nos dias de hoje, né? Beleza. Dá para alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar. Falta 7 minutos no meu, não sei. Vocês querem falar mais alguma coisa? Ô Mário, eu só queria dizer que domingo é nosso encontro. Sim. E a gente vai começar às 14 horas em ponto, porque lá vai ter a missa às 17 horas. Ah, tá. Vai ter uma missa lá, porque eu precisei mudar o nosso dia, porque lá é o dia da missa mesmo, domingo que vem. É que eu mudei porque o nosso encontro seria na Páscoa, né? Seria domingo passado. Sim. E eu mudei para domingo agora. Então encontrou com a missa que é lá às 17 horas. Então a gente vai começar às 2 horas mesmo para terminar umas 4h30, 15 para 5 está terminando. Tá. Ou que uma vez você vai com nós no encontro, eu sei que é difícil, né? Abre o seu... Eu tinha pensado em ir no próximo encontro que tivesse, mas esse domingo vai ser o aniversário do meu sogro. Ah, tá bom, então tá bom. Vamos estar aqui. Tranquilo, vai em outro então, tá? Um abraço. Dê um abraço nele por nós, viu? Pode terminar, Mário. Terminar então, né? Então o que ficou para nós, ressuscitou, aleluia. Cristo vive, está no meio de nós, por isso nos alegremos. Essa é a festa mais importante, né? Natal, Páscoa e Pentecostes, mas a mais importante é a Páscoa. Jesus ressuscitou, vive e está vivo no meio de nós. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã e não teremos temor por nada. Né? Essa é a mensagem do ressuscitado para nós. É no momento, nosso tempo de alegria. O tempo da Páscoa é tempo de alegria, né? Absorver que Jesus vive no meio de nós.
a gente vai procurar e vai encontrar Jesus, né? Basta a gente procurar. Ele está em todo lugar, né? Então essa é a mensagem desse evangelho de hoje para mim, acho que para vocês também. A alegria de Jesus que está vivo no meio de nós, ressuscitou, né? Aleluia, aleluia quer dizer, aleluia, alegria, né? A maior manifestação de alegria do cristão é a ressurreição. Por isso estamos alegres, mais alegres do que o normal, né? Então vamos encerrar. O Luizinho sempre encerra com o Pai Nosso, né? Uma Ave Maria e uma oração para o anjo, né? Então vamos lá. Primeiro vamos agradecer por esse encontro, não sei se foi muito bom, aproveito e pedir desculpa para vocês, aí foi uma confusão no começo, mas acho que estou perdoado, né? Quem perdoa, o pecado será perdoado, então estou perdoado. Então vamos dizer, agradecendo ao Senhor, dizendo obrigado, Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas. Não nos deixeis cair no tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Senhor, Deus do Senhor, meu zeloso guardador, a piedade divina, sempre me Amém. Vamos pedir a bênção então, né? Já que o Luizinho está aqui para nos dar a bênção, a gente pede a bênção, né? Então, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Cada invocação a gente responde amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha compaixão de nós. Amém. O Senhor volva seu rosto para nós e nos dê a sua paz. Amém. E o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltemos para a nossa casa, voltemos para o nosso coração na paz do Senhor. Paz e bem a todos e a todas.